Nesse contexto, não só podemos compreender por que existe o que chamei de divisão social do medo, mas também algo peculiar, isto é, o fato de que no Brasil até hoje não se conseguiu ultrapassar aquilo que foi a tônica do processo inicial da industrialização capitalista, a visão das classes populares como classes perigosas, que não são caso de política e sim de polícia. Na medida em que vivemos em uma sociedade autoritária, compreende-se que o medo assuma duas direções principais. O alto teme o baixo, como perigo de perda de força, privilégio, prestígio e domínio. O baixo teme o alto como pura violência, arbítrio e injustiça. A luta de classe se exprime como medo. Os grandes têm medo de perder o privilégio da violência e por isso afirmam que o povo é violento e perigoso. As classes populares são vistas como agentes do medo. Os pequenos têm medo de que a injustiça aumente, de que os grandes não tenham freios no exercício da violência e percebem com clareza ou confusamente que os grandes são os agentes do medo. Quando se lê a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, percebe-se que a Carta dos Direitos pressupõe a existência de repúblicas democráticas, mesmo que seja a democracia formal proposta pelo liberalismo, tanto assim que cada um dos direitos declarados tem como referência a existência de um poder público generalizador, que opera segundo a lei, e também pressupõe que os homens, com seus direitos ali declarados, são cidadãos. Ora, o autoritarismo brasileiro torna impossível a existência de cidadãos, torna inexistente a figura do poder e da lei exigidos como pressupostos da Declaração dos Direitos Humanos. Consequentemente, no Brasil, ocorre uma espécie de impossibilidade estrutural para o estabelecimento, o respeito e a manutenção dos direitos humanos. 5. Havíamos dito que uma contradição perpassa a ideia de direitos do homem e do cidadão nas sociedades modernas, qual seja a contradição entre o poder do Estado, que é, na verdade, poderio particular de uma classe social, e os direitos, pois se referem aos homens universalmente, devendo ser garantidos como tais por um poder que, de fato, não tem condições de garanti-los em sua universalidade. Dissemos também que essa contradição é essencial para a história dos direitos humanos e civis, porque se é verdade que o Estado está preso aos interesses de uma classe, também é verdade que, contraditoriamente, não pode deixar de atender aos direitos de toda a sociedade, pois, se não o faz, perde legitimidade e se mostra como puro exercício da força e da violência. Essa contradição é a chave da democracia moderna. É evidente que a classe dominante moderna, liberal ou conservadora, jamais foi nem pode ser democrática. E se as democracias fizeram um caminho histórico, isto é, isto se deve justamente às lutas populares pelos direitos que, uma vez declarados, precisam ser reconhecidos e respeitados. A luta popular pelos direitos e pela criação de novos direitos tem sido a história da democracia moderna. Observamos que a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 possui, entre outros, dois aspectos que nos interessam aqui.
O primeiro, como dissemos, é a ambiguidade da indefinição da propriedade privada como direito. O segundo é que, afinal, se trata de uma declaração de direitos civis, pois, embora se refira a direitos universais da pessoa humana, seu pressuposto é a existência de poderes públicos que possam garanti-los, de sorte que o pressuposto da garantia política ou estatal dos direitos humanos os transforma em direitos civis. Observamos também que cada direito declarado abre o campo para a declaração de outros, seja como complemento, seja como efeito, seja como recurso de legitimação. Isso significa que uma declaração de direitos civis abre o campo para a busca e conquista de direitos sociais, condições de vida e trabalho, educação, saúde, cultura, lazer, etc., que podem trazer como consequência a luta pela igualdade efetiva e, portanto, começando pelo direito à redistribuição da renda, pode chegar à luta contra a propriedade privada dos meios sociais de produção. Dissemos também que a classe dominante não é, nem será democrática e que, por isso mesmo, a ampliação do campo dos direitos decorre das lutas populares por cidadania. E isso tem ocorrido no Brasil. Seria injusto e parcial desconsiderarmos os esforços feitos por uma parte da sociedade brasileira para superar o autoritarismo social. O insucesso de muitas lutas sociais e políticas não invalida esses esforços, ao contrário, revela o conjunto de obstáculos à transformação. As lutas pela conquista da cidadania têm se efetuado nos últimos anos em três níveis simultâneos e diferentes. 1. Como exigência do estabelecimento de uma ordem legal de tipo democrático na qual os cidadãos participam da vida política por meio de partidos políticos, da voz e do voto, implicando uma diminuição do raio de ação do poder executivo em benefício do poder legislativo ou dos parlamentos. Nesse nível, a cidadania está referida ao direito de representação política, como direito a ser representado e como direito a ser representante. 2. Como exigência do estabelecimento de garantias individuais, sociais, econômicas, políticas e culturais, cujas linhas gerais definem o Estado de Direito, no qual vigoram pactos a ser conservados e respeitados de direito à oposição. Nesse nível, a ênfase recai sobretudo na defesa da independência e da liberdade do poder judiciário, estando a cidadania referida aos direitos e às liberdades civis. 3. Como exigência do estabelecimento de um modelo econômico que efetue a redistribuição mais justa da renda nacional, de tal modo que não só se desfaça a excessiva concentração da riqueza e seja modificada a política social do Estado, mas sobretudo que seja satisfeita a exigência da classe trabalhadora de defender seus interesses e direitos, tanto por meio dos movimentos sociais, sindicais e de opinião pública, como pela participação direta nas decisões concernentes às condições de vida e de trabalho. Neste nível, a cidadania surge como presença sociopolítica dos trabalhadores ou da dignidade dos trabalhadores, até agora excluídos de todas as práticas decisórias, e como questão de justiça social e econômica. Assim, representação, liberdade, participação,
dignidade e justiça tem sido a tônica das reivindicações democráticas que ampliaram a questão da cidadania, fazendo-a passar do plano político institucional, direitos civis, ao da sociedade como um todo, direitos sociais, sinalizando a possibilidade de vencermos o autoritarismo social com a instituição de uma sociedade democrática. Democracia e autoritarismo. O mito da não-violência. 1. A dimensão pública assumida pela violência no Brasil nos últimos anos tem levado à banalização do mal, para usarmos a expressão cunhada por Hannah Arendt. A imagem do mal banalizado é construída a partir de outras imagens expressas em palavras como chacina, massacre, guerra civil tática. Essas imagens, por sua vez, são referidas a fatos, como o da indistinção entre crime e polícia, ou a ideias como as de crise ética, fraqueza da sociedade civil, debilidade das instituições políticas, imagens e ideias elaboradas a partir da banalização do mal. Essas expressões articulam-se para formar o núcleo definido pela presença visível e inapelável da violência. Examinemos brevemente o sentido com que são empregadas. Chacina e massacre são palavras empregadas para referência ao assassinato em massa de crianças, favelados e encarcerados. Guerra civil tática é empregada para referência aos embates entre garimpeiros e índios, polícias e narcotraficantes, as ocupações de terras pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais, sem terra, há homicídios e furtos praticados em pequena e larga escala nas grandes cidades, ao aumento do contingente de desempregados que passam a ocupar as ruas no comércio informal ou como mendigos e sem teto, aos acidentes de trânsito e ao assalto coletivo a mercados e supermercados por levas de famintos. Abre aspas. Indistinção entre crime e polícia, fecha aspas, é empregada para a referência à participação das forças policiais no crime organizado, particularmente jogo do bicho, narcotráfico, tráfico de armas e sequestros. Crise ética é empregada para a referência à corrupção política e aos laços secretos de empresários e banqueiros com os três poderes da República para a obtenção de recursos públicos para fins privados. Entre aspas, fraqueza da sociedade civil. É empregada para a referência à ausência de entidades e organizações sociais que articulem demandas, reivindicações, críticas e fiscalização dos poderes da República, contrapondo-se à crise ética e às desigualdades econômico-sociais que fomentam a guerra civil tática. Entre aspas, debilidade das instituições políticas. É empregada para a referência à ausência de partidos políticos fortes, permanentes, com perfil ideológico definido, bem como a corrupção nos três poderes da República, as falhas do sistema partidário e de representação parlamentar, ao arcaísmo e à lentidão do poder judiciário, à falta de cultura política democrática e à ausência de cidadania política concreta. Como dissemos, essas expressões de proveniência diversa e algumas há muito empregadas, reúnem-se hoje tendo como núcleo articulador a noção de violência. Todavia,
esta não se encontra articulada àquelas imagens e expressões da mesma maneira. De fato, a violência é posta como sinônimo de chacina, massacre, guerra civil tática e indistinção entre crime e polícia. A violência é o que se exprime através dessas imagens. Localiza-se nelas. Crise ética, fraqueza da sociedade civil e debilidade das instituições políticas relacionam-se com a violência de outra maneira, indicam impotência no combate à violência, já definida e localizada noutro lugar, ou seja, a questão ética, a social e a política não são percebidas como formas de violência, mas como instrumentos débeis para combatê-la. A distinção entre os dois grupos de imagens e expressões, um deles como portador da violência e o outro como impotente diante dela, não é senão a nova maneira de repetir o modo como, no Brasil, evitamos discutir em profundidade o fenômeno da violência. 2. Se consultarmos um dicionário, obteremos as seguintes informações. Violência. A. Qualidade de violento. B. Ato violento. C. Ato de violentar. D. Juridicamente, constrangimento físico ou moral, uso da força, coação. E. Agir sobre alguém ou fazer alguém agir contra sua vontade, empregando a força ou a intimidação. F. Constranger alguém brutalizando-o ou oprimindo-o. G. Forçar, impor uma atitude contrária à que se teria espontaneamente. H. Desnaturar, brutalizar, brutalidade, cólera, furor, ardor, vivacidade intensa. J. Se viciar, violar. Violento. A. Que age com ímpeto, impetuoso. B. Que se exerce com força ou pela força. C. Agitado, tumultuoso, intenso. D. Que faz uso da força bruta. E. Contrário ao direito e à justiça. Violentar. A. Constranger pela força. B. Brutalizar. C. Desnaturar. Alterar. Torcer o sentido. Inverter o sentido. Torturar. Violar. Violar. A. Ofender com violência. Infringir. Transgredir. Deflorar. Estuprar. D. Profanar. Poluir. E. Devassar. Divulgar abusivamente. Revelar segredos. F. Agir contra, atingir. G. Impor ideias contra a vontade de alguém. Os verbos violentar e violar, o adjetivo violento e o substantivo violência derivam todos da mesma palavra latina vis, que significa força. Particularmente a força exercida contra alguém, donde violência e violação, no plural, vis, designa as partes sexuais do homem, as forças militares e, por exemplo, as tropas. Consultado os verbetes no dicionário, percebemos um conjunto de significados relacionados entre si, formando um campo de sentido. Violência é tudo que age usando a força para ir contra a natureza própria de alguma coisa ou de alguém. É desnaturar. É um ato de usar a força para ir contra a espontaneidade.
a vontade e a liberdade de alguém, estuprar, deflorar, deturpar, torturar, devassar, brutalizar, constranger, coagir, ou para manchar o que é sagrado, poluir, profanar. De acordo com o dicionário, a violência é contrária ao direito e à justiça, pressupondo assim que estes são naturais, isto é, integram a natureza de alguns seres, e a violência agiria contra a natureza deles. Todavia, o dicionário não nos impede de considerar a justiça e o direito como regras, normas e leis que constituem o modo de ser de uma sociedade que as instituiu para regular a vida de seus membros, tornando-se para eles como que uma segunda natureza por meio dos costumes pelos quais interiorizam regras e normas, e, portanto, violência é agir contra essa segunda natureza ou contra a vida social. Eis porque o dicionário faz a violência aparecer como transgressão do direito, da justiça, da vontade e das ideias de alguém, da espontaneidade e da liberdade de alguém ou de alguma coisa, e como violação do que é natural ou social. Por sua origem, na palavra latina vis, força, a violência possui um significado sexual, afirmativo para os homens, mas assume sentido negativo quando essa força sexual se volta contra as mulheres. Estuprar, deflorar. Ainda pela origem latina, a violência nos remete às forças militares e, por extensão, às forças policiais, isto é, ao uso das armas como força de relação entre os humanos. A violência também aparece no dicionário como brutalidade, sevícia e abuso físico ou psíquico e moral. É apresentada como destrutiva, abusiva, devastadora, contrária à liberdade, à lealdade, devassar segredos e à justiça, como forma de relação caracterizada pela opressão e pela intimidação, provocando medo. Finalmente, o dicionário a faz surgir como uma forma de comportamento e de sentido, isto é, como paixão incontrolável, cólera, furor, tumulto, agitação, ímpeto, como ação de alguém fora de si ou de alguma coisa fora de controle e, portanto, perigosa. Como desnaturação, opressão, violação, transgressão e paixão, a violência é a ausência de medida ou a desmedida, isto é, perda ou abandono dos limites ou das fronteiras. Sob este aspecto, podemos falar na violência da própria natureza, o terremoto, o furacão, a tempestade, ou contra ela, a devastação de rios, céus e mares, pela técnica, a destruição do meio ambiente pela exploração predatória. Podemos falar na violência de uma dor, quando insuportável, de uma paixão, quando mescla de vida e morte, vazio e plenitude, de um crime, quando desfigura alguém, quando trai a confiança em uma relação, quando destrói o outro fisicamente, ou psiquicamente ou moralmente, do poder, quando age pela força das armas ou pela força persuasiva, da mentira,
Violência e violação estão ligadas ao sentimento moral do ultraje, da desonra, da deslealdade. A violência aparece assim como aquilo que, por não ter medida nem limites, devasta a natureza, o corpo, o espírito e a sociedade. Ora, dizer que a violência é a perda ou a falta de medida e de limite significa dizer que julgamos possuir uma medida para decidir se um ato, uma prática, um sentimento, uma ideia, uma imagem, uma relação são ou não violentos. Julgamos possuir um metron que permite medir a diferença entre o violento e o não violento. Quando nos colocamos na perspectiva do metron, isto é, na medida ou da avaliação, estamos saindo da esfera da natureza enquanto algo dado ou enquanto fato bruto para nos situarmos no interior da esfera da cultura, entendida como o modo de uma sociedade interpretar a realidade por meio de símbolos e valores pelos quais passa a medir e a diferenciar justo, o justo e o injusto. O verdadeiro e o falso, o bem e o mal, o belo e o feio, o vício e a virtude, o possível e o impossível, o necessário e o contingente, o essencial e o acidental, o legítimo e o ilegítimo, o legal e o ilegal, o prazer e a dor. Com efeito, na cultura ocidental, a noção de medida está referida à noção de medon, palavra grega que significa imposição de critérios e de limite a coisas ou situações que em si mesmas fogem de toda medida. Medon está na origem do verbo latino moderare, ou seja, a medida imposta não é a mensuração física de alguma coisa, e sim a moderação ética, religiosa, jurídica e política, percebida como desmedida. A violência é simultaneamente inserida na esfera cultural do medon, a medida, e do moderare, a moderação, como ações deliberadas para impor limite e freio ao que parece sem limite e sem freio. Porém, ao ser tomada pelo prisma da desmedida, a qual evidentemente pressupõe a medida, a fronteira e o limite, e como questão social e cultural, a violência torna-se inseparável da noção de margem, e todo o problema consiste em saber onde está e qual é a margem que separa violência e não violência. Na verdade, o dicionário resume, sem comentários, a história dos numerosos sentidos que a palavra violência teve e tem na cultura ocidental desde a antiguidade. Esses múltiplos sentidos poderiam ser resumidos na ideia de que a violência é um ato brutal e antinatural, de transgressão e violação da natureza, do direito, da justiça, das leis, dos costumes, do sagrado, das mulheres e dos mais fracos. Quando a relação entre dois ou mais seres se realiza através da força física, psíquica ou moral, dizemos que a violência, identificando-a com a coerção, a coação ou a repressão. Isto, no entanto, é apenas o início das dificuldades, pois diferentes culturas definem de diferentes maneiras a margem que separa o natural e o desnaturado, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o legítimo e o ilegítimo. Há pluralidade de medidas e critérios para avaliar a própria identificação da violência com a força. 3. A ideia de que a violência
é uma ação antinatural ou contrária à natureza de algum ser vem de Aristóteles, quando distinguiu no mundo dois grandes tipos de movimentos: o movimento natural, aquele que um ser efetua espontaneamente para realizar as finalidades essenciais de sua natureza, e o movimento violento, aquele que é imposto no exterior a um ser para forçá-lo a realizar fins diferentes ou contrários à sua natureza. Por esse motivo, Aristóteles distingue o que é por natureza, por acidente e por artifício técnico, entendendo por natureza o princípio interno que existe nos seres. A natureza é a essência de um ser, aquilo que faz ser o que ele é, e que nele permanece quando passa por transformações. Por movimento, Aristóteles, como os demais pensadores da antiguidade, entende toda e qualquer transformação ou mudança de um ser que um ser sofre ou realiza. Mudanças qualitativas e quantitativas, mudanças de lugar ou locomoção, ou o nascimento, a vida e o perecimento. Por isso, a distinção entre movimentos naturais e violentos significa a diferença entre mudanças conformes à natureza de um ser ou contrárias a ela. A violência é a irrupção de uma força estranha em um processo. É também, abre aspas, obstáculo ou impedimento contrário ao impulso e à escolha, fecha aspas. E na obra Ética a Nicômaco, o filósofo apresenta a definição moral da violência. Abre aspas. Deve-se à violência aquilo cujo princípio é exterior, aquele que é o objetivo da ação, sem que ele tenha nisto qualquer participação. Na violência física, um ser encontra um obstáculo ao seu movimento natural ou às suas transformações naturais, sendo forçado em uma direção que contraria a finalidade de sua natureza. Por exemplo, uma flor não se transforma em fruto quando arrancada da árvore por alguém. Na violência moral, o agente é arrastado a uma ação que não escolheu e de cuja causa não participa. Quem o arrasta é um poder exterior ou uma força externa que o submete, tornando-o passivo. Eticamente, uma paixão é um movimento violento, contrário à vontade racional que constitui a natureza própria do agente, o qual, sob o poder de uma força externa, se torna paciente ou passivo. Na perspectiva aristotélica, a técnica pode ser natural ou violenta. A medicina grega não é uma ciência, mas uma técnica não violenta, pois o trabalho do médico é ajudar a natureza do paciente a fazer a cura e reencontrar a saúde. No entanto, o médico pode usar recursos violentos para fazer a natureza do paciente reagir contra a violência da própria doença para recuperar-se. De modo geral, os objetivos técnicos são resultado da violência que os humanos fazem à natureza, pois arrancam as coisas naturais de seus fins próprios para dar-lhes usos e fins que não estavam presentes em suas naturezas próprias. A árvore dá flores e frutos naturalmente. É por desnaturação dos fins da árvore, portanto, por violência, que ela se transforma em mesa, cadeira, porta ou carroça. No entanto, essa violência é limitada, pois o agente técnico simplesmente extrai da coisa natural uma potencialidade nela contida e que por si mesma não atualizaria. Assim, em sentido próprio,
A violência se refere às relações entre os humanos, seu campo em a ética e a política. Na moral, o vício é a perda da medida por excesso ou por falta, enquanto a virtude é a medida ou a moderação. Covardia é vício por falta, temeridade, vício por excesso, mas a coragem é virtude. O vício é violento porque desnatura um agente livre e o impede de realizar a finalidade de sua natureza, a vida virtuosa. Da mesma maneira, em política, a tirania é violenta porque a finalidade natural da vida política é o bem comum e a justiça, mas o tirano governa para seu próprio bem, cometendo injustiças contra os governados. Primeiramente com o cristianismo, depois com o liberalismo e, por fim, com o socialismo, fomos habituados a considerar os seres humanos como aqueles que, por natureza, cristão e liberais, ou por ação historicamente determinada, socialista, são seres racionais, livres, dotados de corpo e consciência, de linguagem e de vontade própria. Nessa perspectiva, a violência é o ato desmedido que trata um humano como um irracional, escravo, instrumento, mudo e passivo. A humanidade dos humanos se manifesta no fato de que sentem, falam, pensam, imaginam, lembram, desejam, preveem, agem, relacionam-se com o espaço, diferenciam o alto e o baixo, o próprio e o distante, o centro e a periferia, etc. E com o tempo diferenciam presente, passado e futuro. Porque são conscientes de si ou dos outros e do mundo, e porque são agentes dotados de liberdade e de vontade, a cultura ocidental afirma que os seres humanos são sujeitos de conhecimento, sujeitos morais e sujeitos políticos que, por pensar e agir em relação ao tempo, segundo suas memórias do passado e suas esperanças do porvir, são sujeitos históricos. Quer seja a pessoa para o cristianismo, ou o indivíduo para o liberalismo, ou a classe para o socialismo, isso não altera a afirmação do conjunto de determinações que os constituem como sujeitos ou subjetividade. Diante dela, diferente dela e mesmo oposta a ela, encontra-se a coisa ou o objeto inerte, passivo, silencioso, resistente ou maleável às nossas ideias e às nossas ações, desprovido de consciência e de vontade, despojado de uma relação ativa com o espaço. Está no espaço, reage às forças espaciais com o tempo, sofre a ação do tempo, mas não age pelo ou contra o tempo. Se assim é, podemos dizer que na cultura ocidental a violência consiste no ato físico, psíquico, moral ou político, pelo qual um sujeito é tratado como coisa ou objeto. A violência é a brutalidade que transgride o humano dos humanos e que, usando a força, viola a subjetividade pessoal, individual, social, reduzindo-a à condição de coisa. 4. Se o dicionário estiver correto, se o cristianismo e o liberalismo tiverem razão, se o socialismo estiver no verdadeiro, se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, não será fantástico que se diga e se acredite que o Brasil é um país de não violência? Ao referir-me à crença na não violência brasileira, estarei falando menos em ideologia e mais em mitologia, e estarei tomando o mito como uma lógica sociopolítica dotada das características que a antropologia e a psicanálise lhe atribuem, quais sejam: 1. Como indica a palavra grega mitos, o mito é uma narrativa sobre a origem do mundo e dos homens,
narrativa cuja origem não pode ser encontrada ou fixada, e cuja existência consiste em desdobrar-se em numerosas narrativas que reiteram a mesma matriz, sem que esta possa ser identificada em um primeiro e único mito. Na verdade, o mito opera como bricolagem, reunindo e colocando elementos de diferentes proveniências cujo arranjo, por repetir a matriz estruturante da narrativa, aparece como um todo dotado de sentido. 2. Opera como antinomias, tensões e contradições que não podem ser resolvidas sem uma transformação radical da sociedade e que, por isso, são transferidas para uma solução simbólica ou para uma solução imaginária, que tornam insuportável a realidade tensa e contraditória. O mito nega a realidade, ao mesmo tempo que a explica e justifica imaginariamente. 3. Refere-se simbolicamente e imaginariamente à estrutura social, dando-lhe sentido por meio da narrativa da origem da sociedade. 4. Cristaliza-se como uma espécie de inconsciente coletivo que, como todo inconsciente, encontra meios para dizer o que está proibido de dizer e, por isso, exige interpretação. O mito exibe ao ocultar e oculta ao exibir. É um enigma que pede deciframento. 5. Resulta de uma ação social, a necessidade social de explicar a gênese e a forma da sociedade e produz como resultado outras ações sociais que o confirmam, isto é, comportamentos, ideias, valores, práticas que reiteram e repetem o arcabouço mítico ou a matriz que estrutura as narrativas. 6. Tem função apaziguadora e repetidora, assegurando à sociedade sua autoconservação sob as transformações históricas. De um modo geral, podemos dizer que a mitologia da não-violência brasileira é elaborada por intermédio de 2 procedimentos principais. Primeiro, um procedimento de exclusão. Afirma-se que a nação brasileira é não violenta e que os brasileiros não são violentos. Portanto, se há violência, é praticada por gente que não faz parte da nação brasileira, mesmo que aqui viva e aqui tenha nascido. O mito produz a imagem de um nós contra um eles, que coloca estes últimos fora da nação, em suas margens. 2. Um procedimento de distinção entre o essencial e o acidental. Por essência ou por natureza, a nação é não violenta e, portanto, a violência é algo acidental. Um surto, uma onda, uma epidemia, a violência é algo que pode acontecer sem afetar a essencial não violência brasileira. A violência é passageira, momentânea e pode ser afastada. Assim, é função do mito admitir que a violência existe. É um fato inegável, mas assegurando que não possui um laço essencial com a sociedade brasileira porque é praticada por eles em momentos passageiros de surtos. A nação fica preservada em sua integridade. Nós não somos eles. E em sua estrutura e sua organização, a violência é um acidente na superfície social. Definida como um acidente excepcional, a violência agora precisa ser explicada pela mitologia da não-violência, que para isso põe em ação 4 procedimentos ideológicos, isto é, a maneira do bricolage,
recolhe da ideologia procedimentos para a consolidação do mito. 1. Procedimento jurídico. A violência é localizada no crime e circunscrita a apenas um tipo de crime: o crime contra a propriedade. O roubo e o furto, o homicídio e o latrocínio, isto é, a violência é referida à violação de duas propriedades, a das coisas e a da vida, ficando circunscrita às ações referidas pelo Código Penal. Somente com a nova Constituição de 1988, graças à ação dos movimentos sociais, passou-se a considerar crime a tortura e o espancamento, a discriminação racial e sexual. No entanto, para a maioria da população brasileira, a violência continua a ser apenas o ato do bandido e do delinquente que roubam e ou matam. Por quê? Porque admitir que tortura, racismo e discriminação sexual são violências seria admitir que as forças da ordem são violentas e que há violência nas relações sociais brasileiras. Ao contrário, se permanecer miticamente localizada no bandido, a violência conservará a separação entre nós brasileiros e eles, além de ficar reduzida à violência da propriedade privada, de sorte que eles tenderão a ser os pobres e, em casos excepcionais, os bandidos de colarinho branco. O reforço do procedimento jurídico é trazido pelos agentes da camada mais conservadora da sociedade, os, entre aspas, formadores de opinião populares, fecha aspas, que por meio da imprensa, do rádio e da televisão realizam duas operações principais. Primeiro, a afirmação da separação nós e eles, no seio da classe trabalhadora, dos pobres, pela distinção entre nós honestos e pacíficos e eles bandidos e violentos. Segundo, o ódio aos defensores dos direitos civis e sociais, identificados como defensores dos bandidos contra as vítimas. A mídia repõe o mito enfatizando o perigo da desagregação da ordem pelo crime, atribuído à presença inesperada de monstros no interior de uma sociedade essencialmente não violenta. Eles fazem parte de uma alteridade que ultrapassa a dimensão do crime para entrar na região assustadora da teratologia e da patologia. A violência fica juridicamente circunscrita às formas de contravenção vinculadas à propriedade privada e à circulação do dinheiro e de mercadorias, o tráfico, e explicada pela patologia forense, que reduz os agentes violentos à condição assustadora de monstros, portanto de exceções. 2. Procedimento sociológico. A violência é explicada por meio do conceito de anomia, palavra vinda do grego anomos, que significa ausência da norma, da regra, da lei, usado pela sociologia de Durkheim. Os especialistas tomam a sociedade como um conjunto de ações integradoras de seus membros, integração que é efeito das normas que governam os costumes e das leis que arbitram os valores morais, políticos, etc. A anomia é o momento acidental em que as normas e as leis perdem o poder integrador, deixam de ser um eficaz cimento afetivo moral e legal das relações sociais, fazendo reinar a violência, isto é, os conflitos sociais e políticos. A mitologia da não-violência brasileira apoia-se no conceito sociológico da anomia para afirmar que o surto de violência atual decorre de um descompasso entre as instituições existentes
e uma situação histórica nova. Que situação nova existe no país? De um lado, e no longo prazo, a industrialização, a urbanização e hoje o surgimento do setor de serviços tecnologicamente avançado, e de outro, e no curto prazo, crises econômicas geradas por inflação ou deflação, recessão, déficit fiscal, etc. A industrialização e a urbanização geram o fenômeno da imigração e da migração, trazendo para as cidades pessoas que não possuem normas e regras da vida industrial e urbana, impossibilitadas de respeitar e interiorizar as leis dessa nova realidade. Por seu turno, a inflação e a recessão geram miséria, desemprego, marginalização econômica e social, desespero. Além disso, a implementação em várias grandes cidades da economia de serviços informalizada e automatizada, além de provocar desemprego pela desindustrialização, torna desadaptados os antigos trabalhadores industriais. Assim, com a perda de amigos e tradicionais laços da vida comunitária e a incapacidade para se adaptar às leis da vida social moderna, imigrantes, migrantes e trabalhadores fabris tornam-se pessoas violentas. A ideologia sociológica introduz a distinção entre o arcaico e o moderno, localizando a anomia na passagem de um a outro. A mitologia apropria-se dessa distinção e distingue violentos e não violentos em termos de arcaísmo e modernidade. Violentos são os atrasados, ignorantes, incompetentes, que perturbam a ordem social moderna, racional e não violenta. Novamente temos a produção de um eles determinado, circunscrito, agora à esfera dos estrangeiros, imigrantes e migrantes e dos obsoletos, os trabalhadores fabris. A imagem do atraso ignorante vem sobrepor-se tacitamente outra, mais perversa, a de que eles estão fora do lugar, não pertencem a um novo território no qual se situam indevidamente, formando um misto de invasão e detrito, um entulho humano que se aglomera pelas ruas e favelas, ameaçando a segurança dos legítimos proprietários do espaço invadido. Eles são sujeira, desordem, obstáculo à imagem da sociedade una, indivisa e progressiva ou moderna. Assim, ainda uma vez, os meios de comunicação vêm reforçar a ideologia e consolidar a mitologia. Eles são o vício, o feio, o imundo, o sem lei, a desorganização, fantasma do perigo, que emerge do fundo imemorial do atraso e da ignorância. Se anteriormente eram o monstro, agora são o detrito e o abismo irracional, que ronda a boa modernidade pacífica e ordeira. A mitologia sociológica criminaliza e culpabiliza eles, os que vieram de fora ou têm que ficar de fora, e localiza o eles nas classes populares. A violência fica circunscrita no tempo, entre aspas, passagem do tradicional para o moderno, percebida como uma transição que acabará um dia sem afetar a integridade nacional não violenta. O progresso se encarregará de integrar os bons e eliminar os maus. A obra do progresso será realizada pela ordem. Os violentos estão localizados em determinados como inimigos sociais desorganizados, que, por ser criminosos, serão punidos e educados pelas forças da ordem. Estas, em último caso, podem exterminá-los para o bem dos demais. 3.
o procedimento histórico ou a produção ativa da amnésia social. O relato oficial da história do Brasil, tal como é elaborado pelos historiadores e reproduzido nas escolas, do primeiro grau à universidade, nos coloca perante aquilo que Walter Benjamin designou como a história dos vencedores, isto é, uma história na qual os acontecimentos são recortados e interpretados a partir da perspectiva do vencedor, dono do poder. Eis porque nessa história não há o relato dos vencidos. Sobre estes abate-se uma tríplice violência. Há de ser o silêncio, para que o vencedor fale em seu lugar, pois silenciado, o vencido se torna coisa manipulada pelo saber do historiador, cujo ponto de vista coincide com o do vencedor. A de sua figura reduzida, a do revoltoso, violento, que precisa ser eliminado fisicamente por prisão, tortura e morte. E historicamente pelo silêncio. E, enfim, a violência da própria história do vencedor, que se apresenta como contínua e progressiva, pois nela a contra-violência dos vencidos é transformada em momento acidental. Assim, não só a continuidade histórica é obtida pela eliminação dos vencidos, mas ainda é apresentada como vitória da justiça contra a injustiça, porque suprime a desordem. A redução da contra-violência dos vencidos à condição de desordem e de perigo para a paz social, bem como sua redução a um acidente na marcha linear da história do Brasil, são o melhor dispositivo ideológico para a consolidação do mito da não-violência de uma sociedade intrinsecamente justa e pacífica, sua ordem e sua paz identificadas com a vitória do vencedor. A narrativa histórica, supostamente factual e verídica, amplia a narrativa mítica, oferecendo-lhe balizas empíricas que confirmam a imagem da nação una e indivisa no tempo, explicando este mesmo tempo como repetição e avanço da origem. Um só e mesmo olhar traça a perspectiva temporal e compreendemos então por que nessa história os índios aparecem através do relato do colonizador e, quando massacrados, são exibidos como selvageria ignorante e assassina, cuja destruição sumária fica ipso facto justificada. E os negros são sistematicamente descritos e compreendidos a partir do olhar e das mãos do senhor de escravos, senhores que o benfazejo clima tropical converteu em assassinos. Palmares, Canudos, Balaiada, Praieira, Sabinada, Contestado, Farrapos, Muckers, 1924, 1930, 1932, 1935, 1946, 1964 ou 1968, enfileirados em uma sequência homogênea que lhes rouba todo sentido histórico, são tomados simultaneamente como manifestações da violência social, sem que se pergunte qual é, nem de onde vem, e como marcos de uma história oficial única, cuja periodização lhe permite oferecer-se como consolidação da ordem contra as práticas sociais e políticas, reduzidas a atos de fanatismo e banditismo, ou como importação de ideologias estrangeiras. Em outras palavras, a ação dos vencidos é apresentada
como luta contra a violência, isto é, contra a redução de sujeitos a coisas, mas como violência a ser eliminada para que se construa a imagem da não violência. A luta de classes, as guerras civis, os movimentos de emancipação, a liberação e liberação só participam do panteão da pátria depois de integrados em um movimento unitário e contínuo, depois de pacificados pela ação do Estado, expoliados do dinheiro à memória e perfilados como ameaça contínua à unidade nacional. Os sujeitos históricos são forçados à amnésia, obrigados a esquecer até mesmo os acontecimentos de que foram protagonistas. 4. O procedimento da máscara, como o mito da não violência, é construído pela separação entre nós e eles. Cada um pode, circunstancial ou acidentalmente, estar em um polo ou em outro. Por quê? Porque sob a imagem da desordem e do perigo, o mito trata homogeneamente todas as manifestações visíveis da violência. O quebra-quebra de trens e ônibus parece ter o mesmo sentido que o linchamento, o medo dos operários de serem mortos na rua parece ter o mesmo sentido do ato que leva o executivo da multinacional a cercar sua casa com muros, cães e guardas. A passeata dissolvida e a cacetadas e gás lacrimogêneo parece ter o mesmo sentido que o uso da rua por motoqueiros fazendo cavalo de pau, ou jovens motoristas fazendo rachas. As levas de flagelados buscando refúgio e alimento nas cidades parece ter o mesmo sentido que os bandos de justiceiros pagos para eliminar bandidos. A prostituição e a escravidão de meninas parece ter o mesmo sentido que a ação policial exterminando crianças de rua. Em resumo, a violência, por um grande paradoxo, torna-se a máscara para encobrir a própria violência, porque qualquer um, a qualquer momento, em qualquer ação, em qualquer lugar, pode ser tido como violento, deslocando-se do nós para o eles. Desde os anos 1970, o Estado brasileiro instituiu e disseminou a ideologia do, entre aspas, inimigo interno, com a qual as forças militares, policiais, paramilitares e parapoliciais se prepararam para uma situação de guerra civil permanente. Desfeita a extrema polarização política, a ideologia permaneceu como imagem da sociedade civil violenta, oposta à nação e à pátria. A unidade ordeira e pacífica desta última contrapõe-se àquela como foco da violência e de produção do inimigo interno. Este agora deixa de ser o oponente político para encarnar-se no migrante, no índio, no negro, na criança de rua, no favelado, no sindicalista, nas organizações de luta por direitos, no desempregado, no sem-teto, no sem-terra. É para salvar a não-violência essencial da nação que se admite a presença da violência na sociedade civil, nomeando e localizando os agentes violentos, o eles que ameaça
noite e dia, o nós. A sociedade civil surge assim como máscara violenta da nação não violenta. Porém, o mascaramento pode ser mais sutil quando oculta determinadas formas de violência sob imagens aparentemente não violentas. É o caso, por exemplo, do paternalismo branco, que serve para encobrir a realidade da discriminação e afirmar a existência da democracia racial. A violência aqui é dupla. Em primeiro lugar, há uma violência visível, pois sabemos que não há democracia racial no Brasil. Mas, em segundo lugar, há uma violência sutil e invisível, que é o próprio paternalismo. Pois onde há paternalismo, não pode haver democracia. E onde há paternalismo branco, certamente os negros não foram consultados, pois de sua redução ao silêncio depende a conservação dessa forma de relação social. O paternalismo branco silencia o negro para afirmar o mito não violento da democracia racial. Pratica uma violência para inventar a não violência. Outra máscara, o elogio da força e da virilidade masculinas e da fragilidade feminina para encobrir a violência do machismo. Este é violento não só pelas práticas que implica, mas sobretudo porque nele a mulher não é sujeito, mas objeto sexual. A máscara serve para ocultar a condição feminina, não só porque serve para dissimular a dominação sob a imagem da proteção, mas ainda porque a imagem da fragilidade serve para encobrir a força real das mulheres para o bem e para o mal, evidentemente, limitando seu campo de ação. Outra máscara, a afirmação do caráter natural e sagrado da família. Cuja hierarquia rígida torna o poder paterno inquestionável e legitima sua violência. Ou um exame do número de abortos provocados para evitar os efeitos da cólera paterna ou materna, ou para contornar os danos causados por um parceiro irresponsável, ou enfim, um exame das violências domésticas praticadas contra os membros da família que apresentam desvios sexuais seriam importantes para retirar o véu que recobre a sacralização do recesso do lar. Outra máscara. Vimos que a noção de natureza sempre foi posta como critério e medida para a demarcação da vida da violência como contra a natureza. Ora, uma das máscaras mais interessantes da não violência encontra-se no processo de naturalização dos agentes violentos. De fato, embora sejam contra a natureza ou antinaturais, pois são monstros, os violentos acabam sendo tidos como monstruosidades naturais, que penetram na sociedade para desnaturá-la, destruir-lhe a boa natureza. Eles são uma natureza monstruosa, isto é, são violentos por natureza. É por um vício da natureza que surgem como essências identificáveis o traficante, o trombadinha, o pivete, o policial corrupto, o negro perigoso, o nordestino com peixeira, o grevista provocador.
A máscara naturalizante possui 3 efeitos principais. Primeiro, dá um perfil mais nítido a eles, permitindo apontá-los na sociedade. 2. Inocenta os que, de natureza não violenta, são acidentalmente envolvidos pelos naturalmente violentos, garantindo a não violência essencial do nós. 3. Justifica e legitima o extermínio sumário deles, porque, sendo naturalmente violentos, são irrecuperáveis e assimiláveis pela sociedade. São um risco permanente que não pode ser tolerado. Poderíamos ir longe enumerando situações de violência institucionalizada, FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, hospitais psiquiátricos, precárias condições de trabalho e de higiene, ausência de recursos mínimos nas escolas públicas para atender as crianças mais carentes, condições gerais de moradia e de alimentação, ausência de saneamento básico, a situação dos aposentados e desempregados, os asilos para idosos. Mas essa enumeração é quase inútil, pois para cada situação mencionada, é certo encontrarmos uma imagem pronta para desfazê-la ou ocultá-la em uma inversão ideológica que culmina na maior de todas as violências, aquela que afirma a culpa da vítima, o pobre que é pobre porque não trabalha, ou se trabalha porque não poupa, a favelada mãe irresponsável que não dispensou à criança os devidos cuidados de higiene e de alimentação, a menina estuprada, vista como provocadora e prostituta em potencial, o trombadinha, que, como todos sabem, é um perverso por natureza. O mito da não violência está encarregado de negar a realidade das formas de dominação engendradas pela divisão social das classes no modo de produção capitalista, afirmando a unidade social como unidade nacional e colocando como violação acidental tudo quanto manifeste a existência da divisão, da exploração e da dominação. Uma vez estabelecida a imagem nacional como não violenta, o acidente violento pode ser legítima. O acidente violento pode ser legítima e legalmente eliminado na qualidade de perturbador da ordem e da paz sociais. Quanto mais pública a violência se torna, isto é, quanto mais revela sua determinação socioeconômica, tanto mais o mito ganha força, pois é construído justamente para retirar a violência do contexto em que se origina. Entretanto, o mito não é uma fantasia arbitrária. Se existe e se conserva, é porque algo o sustenta e lhe dá força. O bem-sucedido, porque sua construção responde, de modo invertido, a necessidades sociais reais. Este aspecto é o que deve nos interessar agora. 5. Por que o mito permanece? Evidentemente, como dissemos há pouco, a primeira tarefa do mito consiste em apagar a realidade das divisões sociais e da luta de classes, reduzindo sua emergência à situação de meros momentos enlouquecidos da sociedade. As ocasiões designadas com as expressões chacina e massacre, ou a momentos nos quais novas condições de vida se realizam em quadros institucionais antigos, que não podem dar conta da novidade e geram violência naqueles que se sentem vítimas das condições adversas. As condições designadas com a expressão guerra civil tática, uma das maneiras brasileiras de apagar o sentido real dos conflitos, emergentes é reafirmar a não violência. E reafirmar a não violência
consiste em elaborar ideologias nacionalistas e desenvolvimentistas por cujo intermédio a violência real possa ser reduzida a nada. Com efeito, no momento em que todos os membros da sociedade surgem unificados na qualidade de brasileiro, não só a divisão social das classes pode ser dissimulada, mas ainda a suposta violência de alguns aparece como crime de uns poucos contra todos, pois é violência contra a nação. Por outro lado, a ideologia otimista do desenvolvimento econômico, entendido como modernização do capitalismo e como condição do bem-estar social e da participação política, permite circunscrever a violência real a um tempo determinado, isto é, ao tempo em que o desenvolvimentismo ainda está se processando, mas sobretudo persuade a todos os brasileiros da necessidade de se engajarem em uma luta comum pelo progresso econômico que acabará, de uma vez por todas, com os surtos de violência. O envolvimento de toda a sociedade brasileira em um projeto histórico comum legitima a exclusão social de todos os violentos e incapazes que, por definição, deixam de ser parte do povo brasileiro. Todavia, isso não basta. É preciso examinar dois aspectos da realidade que garantem a permanência do mito, apesar dos fatos que o desmentem. A estrutura autoritária da sociedade brasileira e a divisão social sob a forma do privilégio e da carência. Primeiro, a sociedade autoritária. Estamos acostumados a dizer que, periodicamente e infelizmente, o Brasil passa pelo autoritarismo das ditaduras. Esse costume nos faz acreditar que o autoritarismo é um fenômeno político referido ao regime de governo e não nos deixa perceber que o autoritarismo é estrutural, isto é, o modo de ser e de se organizar da própria sociedade brasileira. E porque não percebemos essa realidade, também não percebemos a violência como forma cotidiana e costumeira de nossas relações sociais e políticas. A sociedade brasileira, conservando os traços do escravismo, é fortemente hierarquizada ou vertical, e nela as relações sempre são entre alguém visto ou posto como superior e alguém visto ou posto como inferior. Nem mesmo na família ou no círculo de amigos as pessoas são percebidas como iguais em direitos e sentimentos. Na família, o pai é um senhor. No trabalho, o dirigente é um chefe. Na escola e no hospital, o professor e o médico são superiores competentes. Na política, o representante que possui nosso mandato, em vez de ser mandatário, torna-se um mandante. Senhor dos favores e rodeado por clientelas na rua. O pedestre é inferior e o motorista superior, podendo atropelar e matar o outro, que é nada e ninguém. O pedestre é inferior e o motorista superior, podendo atropelar e matar o outro, que é nada e ninguém. O ocupar o espaço público, que é comum a todos, como se fosse extensão de sua casa, de seu quintal ou de seu jardim. Privatiza-se o público quando se estaciona sobre a calçada, em fila dupla,
em rua proibida, a rua não sendo o espaço de meus parentes e amigos, é de ninguém, e por isso podemos nela lançar lixo e detrito. As relações pessoais e sociais sempre de mando e obediência, favor e clientela, entre um superior e um inferior, entre mim e você, ou senhor, senhora, jamais entre mim e os outros, meus iguais. É a sociedade do sabe com quem está falando. Discriminação de classe, discriminação étnica, discriminação sexual permeiam nossas relações sociais. Como a violência é costumeira, pois o outro só existe como coisa minha ou para mim, não a percebemos e podemos falar em nossa não violência. Por isso, o analfabetismo gigantesco, o extermínio de crianças e velhos, a tortura nas prisões, nos asilos, nos hospícios, nas instituições de guarda das crianças, os acidentes de trânsito, a degradação dos serviços públicos de saúde, educação, abastecimento, moradia, a impunidade dos crimes do colarinho branco, a existência de trabalhadores boias frias, de trabalho escravo de crianças e mulheres, de prostituição infantil. Nada disso nos comove, nos causa indignação e revolta. O número de acidentes de trabalho e de desempregados não nos espanta. Entre aspas, a indústria da seca e o flagelo das migrações não nos espantam. Em contrapartida, odeia-se o analfabeto, o desempregado, o sem-teto e o sem-terra, a criança abandonada, a prostituta, o encarcerado, o migrante, considerados culpados por sua condição. A mescla da indiferença, desprezo e ódio, a violência da, entre aspas, banalização do mal, produz um efeito reforçador do mito. Identificamos nossa não violência pelo amor à ordem, isto é, pelo temor pânico dos conflitos sociais, greves, passeatas, movimentos sociais, movimentos populares, eleições, longe de fazerem parte de um cotidiano democrático, pois a democracia é o único regime político que considera o conflito legítimo e realiza o trabalho dos conflitos, surgem como crise, perigo, subversão da ordem, violência. Em suma, toda luta por direitos aparece como intolerável e perigosa porque põe em questão privilégios cristalizados. Assim, por uma terrível inversão ideológica, o mito da não-violência transforma a luta por direitos em violência. A mesma inversão paradoxal aparece em nossa relação com a lei, porque as leis são feitas para garantir interesses e privilégios e não para traduzir direitos e garanti-los. Não nos consideramos autores delas por meio de nossos representantes e fazemos da transgressão o famoso elogiado jeitinho, a forma de nossa relação com a lei. Em lugar de mudá-la, preferimos violá-la, pois isto garante que somos melhores e superiores a ela. Assim, podemos dizer que a primeira causa da permanência do mito da não-violência é a própria estrutura autoritária da sociedade brasileira, que não nos deixa ver o nosso cotidiano e as formas das relações sociais e políticas como violências. Podemos resumir os traços do autoritarismo social nos seguintes aspectos: a. Substituição do princípio liberal da igualdade formal pela afirmação da naturalidade das desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais e do princípio da autoridade hierárquica, que põe todas as relações sociais sob a forma do mando e da obediência, da clientela, da tutela e do favor, assumindo, porém, a forma da cumplicidade,
quando se estabelece entre os que se julgam iguais ou, entre aspas, mais iguais. A substituição do princípio da igualdade formal é determinada pela emergência histórica da cidadania no contexto de uma sociedade escravista que institui uma figura inédita, o senhor cidadão. Por isso, concebe-se a cidadania como privilégio de classe, fazendo-a ser uma concessão regulada e periódica da classe dominante às demais classes sociais, que poderá ser-lhes retirada quando os dominantes assim o decidirem. Por isso mesmo, opera a transformação das diferenças em desigualdades naturais e destas em inferioridade natural, no caso das mulheres, dos trabalhadores, dos negros, índios, migrantes, idosos, ou em monstruosidade, no caso dos homossexuais. A ordem social hierárquica se exprime na famosa expressão, entre aspas, sabe com quem está falando? E no fascínio pelos signos de prestígio e de poder, sendo os casos mais correntes a manutenção de criadagem doméstica, cujo número indica aumento de status, e uso de doutor, quando na relação social o outro se sente ou é visto como superior. B. Indistinção entre o público e o privado. O cidadão é o senhor, a república é oligárquica, o Estado é cartorial e patrimonialista, e há os donos do poder. O bloqueio do espaço público é ativamente produzido, fazendo que a lei não deva figurar e não figure o polo público do poder e da regulação dos conflitos, nunca definindo direitos e deveres dos cidadãos, porque sua tarefa é a conservação de privilégios e o exercício da repressão. Por este motivo, as leis aparecem como inócuas, inúteis ou incompreensíveis, feitas para ser transgredidas e não para ser transformadas. O poder judiciário é claramente percebido como distante, secreto, representante dos privilégios das oligarquias e não dos direitos da generalidade social. Sob a ação do neoliberalismo, o espaço privado se alarga e o espaço público se encolhe. O Estado se descumbe dos poucos direitos sociais conquistados pelas lutas populares, transformando-os em serviços vendidos e comprados no mercado. Da mesma maneira, por meio do controle oligopólico dos meios de comunicação, a classe dominante opera para manter a hegemonia, erguendo obstáculos à constituição de uma esfera pública das opiniões como expressão dos interesses e dos direitos de grupos e classes sociais diferenciados e ou antagônicos. Os mass media monopolizam a informação, o consenso. O consenso é confundido com a unanimidade e a discordância é posta como ignorância ou atraso. C. Por ser oligárquico e patrimonialista, o Estado percebe a sociedade civil como inimiga e perigosa, bloqueia as iniciativas dos movimentos sociais, sindicais e populares, instituindo mecanismos para impedir o trabalho dos conflitos e contradições sociais, econômicos e políticos. Conflitos e contradições negam a imagem mítica da boa sociedade de
indivisa, pacífica e ordeira. Por isso recebem uma significação precisa. São sinônimos de perigo, crise, desordem, e a eles se oferece uma única resposta: a repressão policial e militar para as camadas populares e o desprezo condescendente para os opositores em geral. Em suma, a sociedade auto-organizada é vista como risco para a indivisão social e a união nacional, perigosa para o Estado e para o funcionamento racional do mercado. D. Construção de obstáculos para a prática política da representação e da participação, uma vez que a cidadania é outorgada pelos dominantes e os partidos políticos são oligárquicos, assumindo sempre duas formas: a clientelista e a populista. Assim, a representação se converte em relação de favor no clientelismo e de tutela no populismo. A essas duas formas é preciso acrescentar outra, vinda da tradição das esquerdas, a vanguardista, na qual a direção partidária substitui a classe trabalhadora e mantém com ela uma relação pedagógica, cuja finalidade é trazer aos trabalhadores alienados a, entre aspas, consciência correta. A ordem hierárquica, acentuando assimetrias e desigualdades, alimenta o fascínio pela competência tecnocrática, fascínio reforçado nos dias de hoje pela transformação da ciência e da tecnologia em forças produtivas e pela afirmação de que conhecimento e informação são poder. Em uma sociedade que beira o apartheid social, a adoção da ideologia da competência é imediata. Essa ideologia sobredetermina a divisão socioeconômica das classes como a divisão entre os que possuem conhecimentos técnicos e científicos, os competentes, com direito ao mando, e os que não possuem, e os que não os possuem, os incompetentes, com obrigação de obediência. A ideologia da competência faz crer que a política é uma atividade de especialistas que dominam saberes e técnicas e com isso difunde a imagem da incompetência política dos cidadãos, justificando que sejam excluídos das decisões e, portanto, estimula a despolitização. F. A forma oligárquica da república estimula o fascínio pelo Estado forte, de cunho messiânico populista, em que o governante assume a figura do pai e do salvador, mantendo uma relação direta com os governados, sem mediações institucionais. Essa sacralização do poder permite sua inversão. O governante fraco ou corrupto é satanizado. Sacralização e satanização do poder indicam que este é percebido como uma esfera separada e exterior à sociedade, ou seja, como transcendente ao social. Dessa maneira, a despolitização é o paradoxal efeito de duas atitudes aparentemente opostas, isto é, a do poder como competência técnico-científica e a do poder como carisma ou expressão da personalidade excepcional do governante. Entretanto, só em aparência, essas duas atitudes se contradizem, pois o que as une profundamente é a imagem do poder como mistério e privilégio. 2. A divisão social sob a forma da carência e do privilégio. A sociedade brasileira, como toda a sociedade oligárquica, repõe a divisão social e econômica das classes sob a forma de uma polarização extrema.
aquela que tensiona e não resolve a divisão entre privilégio e carência. Um privilégio é sempre particular e não pode, sem deixar de ser um privilégio, generalizar-se em um interesse comum, nem muito menos universalizar-se em um direito. Uma carência é sempre específica e singular, não conseguindo ultrapassar a esfera da demanda, incapaz de generalizar-se em um interesse e universalizar-se em um direito. Ora, o campo democrático é constituído pela criação e pelo reconhecimento de direitos. A cidadania se define a igual distância do privilégio e da carência. A estrutura autoritária e oligárquica da sociedade brasileira bloqueia a instituição do campo democrático e da cidadania e por isso mesmo reforça a violência que atravessa o social e o político nas várias formas aqui mencionadas. Onde não há direito, não há sujeitos. Onde não há reconhecimento de sujeitos, estes são tratados como coisas. E como vimos, é exatamente isso a violência. A polarização, privilégio-carência, que sobredetermina a divisão social das classes, agrava-se com o neoliberalismo, que opera com o desemprego estrutural. A velocidade da rotatividade e da obsolescência precoce da qualificação da mão de obra, a dispersão e a fragmentação da produção que rouba dos trabalhadores seus referenciais de classe e de organização, a concentração oligopólica da riqueza social e o corte dos fundos públicos destinados à garantia dos direitos sociais. A economia neoliberal opera por exclusão e pela formação de bolsões de opulência e de miséria. Nessas condições, o mito da não-violência precisa ser mantido e reforçado, uma vez que o aumento dos privilégios e das carências poderia, finalmente, suscitar a percepção social da violência. 6. O filósofo Michel Foucault nos alerta para o risco de engano presente na ideia de que o poder se limita apenas a uma instância separada da sociedade, encarnada no Estado e com um papel puramente repressivo ou relativo. O poder, diz Foucault, é produtivo e criativo, inventa formas para seu exercício e acha-se difundido pelo interior das relações sociais, irradiando-se em todas as direções, suscitando sempre novas formas de sujeição e novas possibilidades de dominação. Será mais adequado, por isso, distinguirmos o poder como esfera da lei e da ação coletiva das disciplinas, isto é, os modos sociais de exercer a dominação no interior da sociedade e na política. As práticas disciplinadoras estabelecem normas de mando e obediência, domínio e sujeição em todas as relações sociais. Dos vários riscos de engano, ao tomarmos o poder apenas em sua face estatal ou apenas em sua fase repressiva, há pelo menos dois que merecem atenção. O primeiro concerne a democracia e o segundo diz respeito à conservação do mito da não-violência. Se localizarmos o poder e o exercício da dominação apenas na esfera do Estado, nossa tendência será a encarar a democracia somente em seu aspecto partidário, parlamentar, e nos esqueceremos da democracia como forma da existência social. Ora, esta última só pode ser pensada e realizada se não tomamos o exercício da dominação como circunscrito à esfera estatal,
mesmo quando sabemos que o Estado é instrumento de dominação de uma classe social. A democracia está referida a um problema mais vasto do que imaginamos à primeira vista, pois diz respeito ao modo da divisão social das classes, as diferenças conflituosas entre o caráter particular dos interesses contrários e o caráter universal dos direitos, e a separação entre dirigentes e dirigidos, e, portanto, entre dominantes e dominados. Em todas as esferas da vida social, do trabalho à educação, de moradia à saúde, do transporte às fontes de energia, da alimentação à política fiscal. Se não encararmos a questão democrática por esse ângulo, teremos dificuldade para compreender como o mito da não-violência se enraiza na sociedade brasileira, pois deixamos a violência ser definida a partir do Estado e nos afastamos de sua realidade social cotidiana. Assim, em nosso caso, o mito da não-violência, que enquanto mito nega a realidade da violência, não poderia ser conservado se não correspondesse a determinadas expectativas sociais, para as quais a violência realmente praticada por todos e cada um deve aparecer como ação justa e legítima. A esse respeito, vale a pena retomarmos aquilo que no século XVI Labotier denominava a servidão voluntária, isto é, a existência incompreensível de um impulso social voluntário para a submissão. Por que incompreensível? Porque o voluntário e o servil se excluem reciprocamente. A vontade se define pelo desejo de liberdade ou como exercício da liberdade, enquanto a servidão é o que impede a ação da vontade, pois o servo está submetido à vontade do Senhor. Labotier afirma que é perfeitamente compreensível a submissão de uma sociedade inteira a um poder estranho que a domina pela força, mas que é aparentemente incompreensível a sujeição a um poder que os homens poderiam derrubar, se quisessem derrubá-lo. Para compreender o paradoxo da servidão voluntária, diz Labotier, é preciso perceber o modo como o poder se espalha pelo interior da sociedade. Na servidão voluntária, a sujeição se deve ao fato de que cada um dos membros da sociedade, em cada uma de suas atividades e em cada esfera de sua existência social e privada, encarna e realiza o mesmo poder que pareceria existir apenas no topo da sociedade. Assim, cada um dos membros da sociedade se submete porque espera submeter os outros ao seu próprio poder, por menor que seja. Há uma verdadeira reação em cadeia dos poderes, que se entrecruzam e se difundem no interior da sociedade e se soldam nos mínimos detalhes. Em outras palavras, uma sociedade tiranizada serve voluntariamente ao tirano, porque cada um, em seu lugar social, tiraniza os que julga seus inferiores. Assim, em vez de sociedade tiranizada, é preciso dizer que se trata de uma sociedade tirânica,